A prática da docência, o exercício de ser o mediador da aprendizagem de alguém, principalmente no ensino de ciência, precisa ser entendido como uma arte e não como uma série de processos mecânicos. Então, principalmente no ensino de ciências, a gente tem que considerar que esse processo de aprendizagem ele tem que ser algo não mecânico. E ser não mecânico significa ser artístico, significa ter criatividade, significa ter quebra de paradigmas e significa também possibilitar outras visões nesse processo que é o processo de ensino e aprendizagem. Antes de prosseguir, uma questão interessante seria a gente entender por que a gente precisa aprender ciência. A ciência ela vai surgir ou vai ter os seus primeiros passos na Grécia Antiga com os grandes filósofos, né? E no surgimento da ciência a gente tem também o surgimento, né, de um pensamento mais racional. A gente poderia citar aqui o Tales de Mileto, que foi um filósofo da Grécia Antiga que dizia que você só podia chegar num conhecimento próximo da realidade através do pensamento racional. Então, a ciência ela surge daí, né, dessa compreensão do pensamento racional. Depois a gente tem Galileu Galilei trazendo a questão do estabelecimento de um método para conseguir entender a realidade. E no final das contas, para a gente não se prolongar muito nessa parte, a ciência ela pode ser entendida como uma ferramenta que o homem usa para compreender a realidade. Essa ciência ela tem metodologia para que esse conhecimento da realidade ou o processo de apropriação do conhecimento da realidade seja um processo que seja verossímil, que ele consiga chegar naquele grau mais próximo da verdade, da realidade. Então, a ciência, com a progressão do tempo, ela foi se estabelecendo na humanidade, né, e evoluindo, e ela se tornou uma das formas de conhecimento mais importantes na humanidade. Porque é através dela, como eu já falei, que a gente consegue compreender a realidade, né? A ciência, ela progride e surge com o principal motivo de entender e tirar as dúvidas do ser humano, né? Que são as dúvidas da realidade, como é que a realidade funciona, por que a realidade funciona desse jeito também. E a gente tem também a questão da tecnologia junto da ciência, né? E mais recentemente a gente pode ter, né, uma relação mais íntima entre a ciência e a tecnologia, né, que é a tecnociência. Mas a tecnologia ela é um resultado, né, de forma mais básica, né, por definição, o resultado do processo científico, né? A tecnologia ela é algo que o homem produz através do que ele conseguiu de aquisição na ciência para mudar sua realidade e a realidade do ecossistema e de quem vive ao seu redor. A ciência também ela vai ajudar o ser humano a não se estagnar em alguns tipos de conhecimento, né? A ciência ela pressupõe que você sempre esteja né, correndo atrás de evoluir, de buscar mais conhecimento, né? De você sempre questionar o que você ouve, né? Questionar a realidade, se perguntar por que é dessa forma. Então, a ciência ela é extremamente importante para a formação do indivíduo, inclusive. Um problema que a gente tem é que desde o surgimento da escola, né, ou dessa questão da gente precisar educar a população de uma forma massiva, né, ela surge do processo de industrialização, né, que acontece na Europa. Então, essa questão da gente precisar de mão de obra qualificada impulsiona com que a escola ela surja e a gente tem um problema, né? Em vários âmbitos do conhecimento, né, a gente vai entender que a modernidade ela tem um lado obscuro, né? Então, apesar de ser interessante a gente educar as pessoas do ponto de vista do conhecimento científico, a escola ela vai apresentar alguns defeitos nesse processo.
Um problema que a gente vai ter é essa questão da fragmentação da ciência. A gente tem a biologia dentro de uma caixinha, a física, a química e as outras ciências separadas, né? E o outro problema também é que como a escola surge e todo esse processo de ensino e aprendizagem surge, né, depois dos processos de industrialização, eles vão focar somente na formação do indivíduo para o mercado de trabalho, né? E a gente vai ver que isso são dois pontos que vão interferir muito e vão explicar muitos fenômenos de como que os alunos hoje em dia conseguem encarar a ciência e a escola. A gente vê muitas pessoas dizendo: ah, para que eu vou usar essa fórmula em física? Ou para que eu vou usar a fórmula de Bhaskara? Para que eu preciso entender genética? Para que eu preciso entender as reações químicas? Claro, esses questionamentos eles fazem sentido porque a pedagogia e a metodologia que a gente tem instaurada no nosso sistema de educação ainda carrega um espírito de preparar o indivíduo para o mercado de trabalho, né? E querendo ou não, isso é uma prática que ela desvincula o indivíduo do seu cotidiano. Porque essa prática, ela traz junto com ela uma prática também que é do professor na frente da sala, falando enquanto os alunos ficam calados, usando uma metodologia para um monte de pessoas que são cada uma diferente entre si e que aprendem de forma diferente e que muitas vezes não vão ver sentido naquilo que está sendo ensinado. E é aqui um dos pontos mais interessantes agora, a significação do conhecimento científico. Para a gente conseguir chegar num patamar em que o aluno ele consiga se envolver com o conhecimento científico, que ele consiga aprender de fato, a gente precisa levar em consideração algumas coisas. Primeiro, o contexto social da escola e do indivíduo. A gente precisa levar em consideração o dia a dia, né, do aluno. A gente precisa levar em consideração também o processo pelo qual o aluno consegue aprender. E um outro problema, né, que o professor ele precisa entender que ele não é o detentor do conhecimento e que o aluno ele deve fazer parte da construção do conhecimento. Se a gente junta esses fatores, a gente aí sim consegue fazer com que o discente, né, ele consiga aprender de forma efetiva e levar a ciência consigo e utilizar a ciência como uma filosofia de vida, né? A gente não considerar a autoridade com supremacia, né? Você só porque a sua mãe falou, só porque o presidente falou, isso não significa que por causa do estabelecimento da autoridade o que ele falou está certo, né? Então a gente possibilita com que ensinando a ciência da melhor forma possível faz com que as gerações futuras elas tenham um senso crítico muito mais apurado, uma criatividade muito melhor. E quando a gente leva em consideração, como eu falei, a questão de você levar em conta o ensino da ciência com o cotidiano e o contexto social, né, econômico da localidade do aluno da escola, você faz com que ele seja estimulado a mudar a realidade também da escola, a sua realidade, a realidade da comunidade que ele está inserido. Porque esse deve ser o verdadeiro sentido da prática do docente. Mudar o aluno na questão de fazer com que ele possa exercer a sua cidadania de forma não medíocre e que ele possa interferir de forma positiva nos processos de evolução ecológicas e econômicas da sua localidade e que o professor ele saia da zona de conforto e consiga galgar práticas melhores para que ele também aprenda. Para finalizar, a gente só vai conseguir melhorar e aprimorar o processo de ensino-aprendizagem quando a gente entender
que o professor não é o centro. O professor, ele não é o centro da disseminação do conhecimento. E que o aluno, ele é tão importante quanto o professor nesse processo.